Bom dia. Oi, professor. Hoje vai ter aula? Uai, normal, por quê? É porque até agora não apareceu ninguém. Então, eu também estou perguntando isso aqui. Será que tá acontecendo, né? Eu também perguntei isso, falei, deu 8 horas, né? Vamos aguardar aí mais aqueles 3 minutinhos até 8h05, né? Eu já vou colocando aqui a data, hoje dia 12. Não tem nenhuma atividade especial aí na faculdade, né? Tem. Beleza, deixa eu dar uma olhada no calendário aqui, então. Hoje, dia 12, normalzinho. Eduarda. É porque eu acho que eles pensaram de certo que tinha acabado a matéria, né? Será? Não, mas eu achei que era só a questão do horário mesmo e da. E nem tá chovendo, né, Eduarda? E nem tá chovendo. Mas. Porque eu ainda falei no finalzinho da aula que hoje a gente falaria sobre os crimes contra o patrimônio, né? Vamos aguardando aqui. 5 minutos, vamos esperar mais um. Mas assim, de qualquer forma, o Eduarda, se você tiver disponível, nós vamos ter a aula normal, viu? Que depois o pessoal vê na gravação, né? E eu ponho lá no sistema. Ó, Né? tá aí, ó. Renato, bom dia. Renato já chegou aí. Oito e 10 a gente começa. Vamos esperar só aí, ó. Jackson, bom dia. Já tá melhorando. Bom dia. E aí, Jackson? Estamos aqui preocupados. O pessoal tá devagar hoje, né? Só vocês três até agora. Mais 4 minutinhos eu começo. 4 não, 3 minutos, né? Começo.
meu vadimeco aberto. Cento 55 tá aqui. Oito e 8. Eduarda, Jacques, Juliana, Renato, bom dia. Ó, tá melhorando. Gustavo, bom dia. Beleza? 8h10, gente. Vamos lá, vamos começar? Já tá bom, né? Beleza? Todo mundo aí, tranquilos? Estão me ouvindo bem? Dá um oizinho aí pra gente, né? Beleza, Jackson? Bom dia, sim. Ô, Juliana, bom dia. Beleza, tá tudo ok, né? Estão enxergando bem aí, né? Se não tiver, faz aquele fixar aí da tela para ajudar um pouco, tá? Tranquilos, né? Como eu havia comentado a semana passada, hoje a gente falaria dos crimes contra o patrimônio, né? Tá aí, então, o primeiro deles é o crime de furto. Então, mudou o grupo, né? Mudou o grupo de as espécies de crime aqui, tá certo? Bom, aqui nós estamos falando dos crimes contra o patrimônio, né? Que também é um bem jurídico protegido pelo direito penal aí dentro daquela perspectiva que a gente entende, né, que o direito penal protege os bens mais valiosos, tá? E quando você avalia o crime de furto, né, o verbo, né, que descreve uma conduta é exatamente o subtrair, né? Então aqui nós temos o verbo subtrair, né? Esse é o verbo que nós temos aqui, olha, subtrair, descrevendo a conduta, né? Desse tipo que está descrito aqui no artigo 155 do Código Penal, tá certo? Mas subtrair o quê, né? Subtrair o quê? Coisa móvel alheia, né? Então aqui nós temos, né, uma coisa qualquer, né, uma coisa chamada de coisa móvel, né? Coisa alheia móvel, né? Ó, coisa alheia móvel, tá? Então, qualquer objeto aí, né, que não pertence, porque esse quadro aqui é interessante, ó, porque ele fala o seguinte: subtrair para si ou para outrem, né? Ó, subtrair para si ou para outrem.
Perfeito? Então, nós temos aí a configuração, deixa eu ler o artigo inteiro aqui, ó. Subtrair para si ou para outro em coisa móvel alheia, né? Então, essa subtração, né, de se apropriar dolosamente, né, do bem de outra pessoa, né, é considerado furto. Veja que não tem o quadro da violência ou da grave ameaça que você vai verificar lá no crime de roubo, tá? Isso, aliás, é uma das diferenças importantes aqui, né? O crime de furto, o crime de roubo, tá? E aí um detalhe interessante é que você vai perceber o seguinte, olha, nós estamos diante, né, de genericamente, né, é o furto, né, que você vai considerar dentro desse quadro, né, o comum, o simples, tá? Na sua modalidade descrita aqui no caput, tá certo? E aí nós vamos ter uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, ó. Então aqui a pena é de reclusão 1 a 4 anos, tá certo? E aí, olha só, que é cumulativo aqui, né? Aqui é cumulativo, quer ver? Ó, tem pena de multa e multa, não é ou multa, não é alternativa, ela é cumulativa, tá? Então, e multa, tá? Então, nós temos aqui uma pena cumulativa, beleza? Então, esse é o primeiro cenário, o primeiro contato nosso com, né, o crime de furto aqui. E aí vem um detalhe importante, olha, tem algumas considerações importantes. Ele fala lá no parágrafo 1º, se a pena aumenta, né, de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Então, nesse caso aqui, nós ainda vamos encontrar uma situação, ó. O parágrafo 1º, né? O parágrafo 1º aí, ó, parágrafo 1º, né? Quando ele fala exatamente nessa circunstância de aumenta-se a pena, né? Como é que ele falou aqui? A pena aumenta-se, tá? Então, nós temos aqui um caso de aumento de pena, né? Então, nós temos aqui um aumento de pena, tá? Aqui nós temos um caso de aumento de pena, né? E esse aumento de pena aqui, ó, esse aumento de pena, não é em decorrência do período em que é praticado. Então, nós temos aqui 1/3, não é isso que eu li aqui agora, ó? Aumenta-se de 1/3, tá? Então, nós temos aqui, aumenta-se a pena de 1/3, tá? Se o crime é praticado durante o repouso noturno, tá? Então, ele fala exatamente isso, ó. Aqui, a sequência aqui seria essa, ó. Se o crime é praticado durante o repouso. Mas não é apenas o repouso, é o repouso noturno, né? Ó, não é apenas o repouso. Eu não posso, pode ser que eu esteja cochilando aí depois do almoço, né? Mas é o repouso noturno, tá? Então é importante perceber esse detalhe, que a lei determina o período aí do repouso, né? Então esse é um quadro importante para nós. Tem lá um parágrafo 2º, né? Ó, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente, né, a pena de multa. Então, nós temos um caso aqui de privilégio, né? Então, é interessante observar esse detalhe aí, né? Então, nós temos um certo privilégio aí, né? Um crime privilegiado nessas condições, tá? Então, é interessante, vamos tentar colocar isso aqui dentro desse cenário que eu acabei de falar para você agora, né? Então, nós temos ali, ó, o parágrafo 2º, então, ó. Então, eu pego aqui o parágrafo 2º, não é? Aí nós temos um detalhe, né? Ó, que é uma condição de privilégio, né? Então, nós temos
uma situação de criminoso primário. Ó, vamos colocar aqui em cima primeiro. Ó. Então, o criminoso é primário, tá? Então, nós temos aqui, ó, criminoso primário, tá? Quer dizer, não reincidente, né? Não reincidente, não houve lá o trânsito em julgado, sentença penal condenatória e tudo mais, né? Então, ele é considerado primário, tá? E a coisa furtada é de pequeno valor, né? Ó, coisa furtada, né? É de pequeno valor, é de pequeno valor, tá? Então nós temos aí uma situação interessante, né? O que pode acontecer aqui nesses casos, ó? Nós temos duas situações, né? Aqui, tá? Nós temos duas situações aqui, né, em que eu posso ter, inclusive, a bagatela, né? O princípio da insignificância que nós podemos ter dentro dessa condição. Então, nesse caso aqui, nós temos aí o seguinte: o juiz pode, né? Ó, nesse caso, o juiz pode, tá? Vamos ver o que ele pode aqui. Vamos ler de novo, né? Vamos ler de novo aqui para lembrar, ó. Né? Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção. Vamos lá. Então, situação 1 aqui, ó. Então, nós temos aqui uma situação: substituir a pena de reclusão, né? Porque é reclusão, então ele pode substituir a pena de reclusão pela detenção, não é? Detenção. Perfeito? Então, isso é uma consideração que nós temos aqui. Ainda tem mais, ó. Outra situação: diminuí-la de 1 a 2/3. Diminuí-la de 1 a 2/3. Então, poderia diminuir a pena, né, de 1 a 2/3, né? Diminuir a pena de 1 a 2/3, tá? Vamos ver se ficou certo isso. Ó, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa, tá? Tá? É ou aqui, nesse caso, né? Aplicar somente a pena de multa. Beleza? Então, só a pena de multa. Então, essa é a condição que nós temos aqui no parágrafo 2º, tá? Então, aí, nesse caso, nós temos uma situação, não é? Deixa eu só consultar aqui, né, uma súmula que ele indica aqui. E, ó, vamos ver aqui. Deixa eu só consultar rapidinho, não é? A súmula que ele indica aqui, que eu não olhei, tá? Súmula. É do STJ. Do STJ. Olha aqui, vamos ver aqui. Se eu posso colocar ela para você aqui, provavelmente posso, quer ver? Então, ela traz aqui o seguinte enunciado, ó. Olha só, a súmula 511 do STJ fala que é possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal nos casos de crimes de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. Então, beleza. Então, é possível, sim, tá aí a súmula
511 do STJ, tá? Beleza, então você pode observar esse detalhe. E aqui é um outro fato curioso, né? Que ele traz, acho que cabe aqui, ó, o parágrafo 3º, né? Então, o parágrafo 3º, nós temos mais uma consideração, acho que cabe aqui, parágrafo 3º, cabe, né? Ele fala assim no parágrafo 3º, ó, equipara-se a coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico, né? Então, aqui nós temos a equiparação, tá? Nós temos um caso de equiparação, tá? A coisa móvel, tá certo? Então, aqui, ó, aí a título de exemplo, tá? É exemplificativo, tá? Ó, exemplificativo, energia elétrica, tá? Então, nesse caso aí, ele está dando de forma exemplificativa, né? A ideia nossa aqui é essa, né? De que nós temos energia elétrica que pode ser furtada, então, tá? É o caso do que eles chamam de gato, né? Aquela ligação clandestina em que eu vou subtrair aí, né? Energia elétrica do vizinho, por exemplo. Então, poderia ser internet, poderia ser qualquer... Porque ele fala aqui, ó, qualquer outra que tenha valor econômico, né? Então, ele está falando aqui, ó, né? Qualquer outra, né? Que tenha, não vou por outra não, ó, que tenha valor econômico, tá? Então, logicamente, aí você tem aí qualquer produto, qualquer elemento, né, que tenha valor econômico, eu também estou equiparando aí, né, a coisa alheia móvel, tá? Então, é importante você observar esse detalhe aí dentro desse quadro, tá bom? Eu acho que já encheu aqui, né? Eu acho que já encheu, dá para a gente, né, apagar, tá? Vou fazer aquele procedimento, vou ficar fora para você fazer o print aí, né? E essa primeiro contato nosso com o artigo, tá? Primeiro contato aí com o artigo 155, né? Em que nós destrinchamos um pouco o artigo, só isso. Certo? Tem mais coisas, né? Tem mais coisas, aí ele vai falar do furto qualificado, do parágrafo 4º, tá? Mas vamos lá, vamos por parte, vamos né, avançar aqui. Pode apagar, não pode, gente? Tranquilos? Tudo bem? Todo mundo pode apagar? Pode? Pode. Beleza. Bom, depois a gente fala do qualificado. Vamos classificar um pouquinho aqui antes da gente, né, falar do furto qualificado, né? Senão vai acumulando muita coisa aqui, ó. Então vamos lembrar de alguns detalhes, né? Dentro da análise do 155, né? Ó, primeiro detalhe, vamos lembrar que qualquer pessoa pode cometer esse crime e ser vítima desse crime. Então, nós temos aqui o sujeito, os sujeitos, né? O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e é o sujeito passivo também. Então, nós estamos falando de crime comum, né? Então, aqui nós temos qualquer pessoa, tá certo? No caso do sujeito passivo, a mesma coisa, como eu disse, estamos diante de crime comum. Tá certo? Então, está aí, né? Qualquer pessoa também. Tá? Então, é isso. Os sujeitos, tranquilamente, né? Nós estamos falando
de um quadro em que o objeto jurídico é o patrimônio, né? O patrimônio individual, nesse caso aqui, né? Então, quando você fala do objeto jurídico, o que nós estamos protegendo, né, com essa norma, né? O objeto jurídico, o que está sendo protegido. Nós estamos diante daqueles crimes. Deixa eu aposentar esse pincelzinho aqui, né? Deixa eu aposentar ele. Então, tá aí, né? Ó, nós estamos falando de um objeto jurídico. Deixa eu usar ele mais um pouquinho, só para fazer os 2 pontinhos aqui, né? Então, tá aí, né? Nós estamos falando de crimes contra o patrimônio. Nesse caso aqui, o patrimônio individual, né? Ó, então, nesse caso, o objeto jurídico é o patrimônio individual, tá? Logicamente, né, nós temos aqui uma situação interessante. Olha, mesmo que o objeto não seja meu, né, mas que legitimamente esteja nas minhas mãos, né? Então, o meu irmão me emprestou o carro, né? E eu parei o carro em determinado lugar e esse carro foi furtado, né? O meu irmão me emprestou, o meu amigo me emprestou uma bicicleta, eu saí na bicicleta, a bicicleta foi, não é, furtada, tá? Então, nesse caso, esse patrimônio aqui, é bom que se considere isso, nós estamos falando de coisas de sua propriedade ou posse, tá? Então, quando você fala nesse sentido, ó, é importante ressaltar isso, né? Ó, nós temos aqui, deixa eu testar um pincelzinho que eu tenho aqui, né? Ó, coisas de sua propriedade ou posse, tá? Então, aqui, ó, coisas de sua propriedade ou posse, não é? Então, é interessante, lógico, né? Legítimas, mas, de qualquer forma, né, tá na posse ou propriedade da pessoa. Então, você tem essa configuração. Na medida em que você tem o objeto... Aí eu vou precisar esse aqui, vamos usar esse. Desse aqui eu aposentei ele, né? Nesse caso aqui, o objeto material é a coisa que foi subtraída, né? Então, o objeto material, ó, objeto material, a coisa subtraída, tá? Ó, então, a coisa, não é? Subtraída. Subtraída, né, dentro dessa perspectiva da conduta criminosa, né, logicamente, tá? Então, quando você tem essa, se não pertencer a ninguém, não é, obviamente, um caso de furto, né? Então, nesse caso, é coisa móvel, coisa alheia móvel, né? E nesse caso aí você tem essa perspectiva, né, da subtração. Então, é a coisa que foi subtraída efetivamente, né? Quando você fala da conduta, né, você tem lá o subtrair, que é retirar de alguém, né? E a coisa é qualquer objeto, né? Nesse caso aqui, ó, nessa condição aqui, nós estamos falando de qualquer objeto, né? Então, logicamente, né, qualquer, tá? Absolutamente qualquer coisa que existe, tá certo? Né, que pertence a alguém, né, e que você possa, né, movimentar. Então, é difícil você subtrair algo que é imóvel nessas condições aqui, né? Claro, você pode ter outras situações dentro desse quadro, né? E aí vamos lembrar das questões relacionadas à energia elétrica, né? Que eu falei para você lá no parágrafo terceiro, né? Tá? Então inclui aqui, ó, inclusive, né? Ó, inclusive, né? Energia elétrica ou outros, né, bens de valor econômico na linha da energia elétrica, tá? Então, sinal de TV, por exemplo, né, TV a cabo, essas coisas, internet, tudo isso entra
dentro dessa perspectiva, tá? Bom, quando você fala assim, então, nós temos aqui o elemento subjetivo aqui, né? Nesse caso, tá? Elemento subjetivo, elemento subjetivo, do tipo ou do crime, né? Do crime, tá? Que seria o dolo, né? Tá certo? Então, esse é um quadro interessante, né? E aí você vai perceber que existe um elemento subjetivo do tipo específico, né? Ó, quando você fala dessa perspectiva, elemento subjetivo do tipo específico, tá? Ó, para não escrever tudo de novo, tá? Seria elemento subjetivo do tipo específico, tá? Que é exatamente o ânimo de apossamento definitivo, tá? Então, nós teríamos aí o ânimo de apossamento definitivo, né? Da coisa, tá? Então, quando ele pega, né, a coisa, né, ó, para si da coisa, tá? Para si ou para outrem, tá? Não foi um engano, né? Não foi um engano. Ele quer pegar o bem, né, a coisa para ele ou para outra pessoa, tá? Então é interessante observar isso, porque aí quando você faz essa análise, fica fácil de eliminar ali aquelas questões relacionadas a engano, pegou por engano, né? Então tem que observar exatamente que tem um dolo dentro dessa perspectiva, tá? Quando você faz a classificação, né? Nós estamos falando aqui eu já falei para você que nós estamos diante de um crime comum, né? Então é um crime comum e é material, né? Ó, é crime comum, é um crime material. Material por quê? Porque tem um resultado naturalístico, né? O objeto é de posse ou propriedade de uma pessoa e foi subtraído, tá? E como que ele subtrai? Bom, de qualquer forma, é de forma livre, tá? É de forma livre. Então, como vai subtrair, enfim, né? Da forma que ele achar conveniente, oportuno, né? Porque o criminoso, muitas vezes, ele entra nessa questão do oportuno. É um crime, obviamente, comissivo, ele depende da ação do indivíduo, tá? É um crime instantâneo, né? Porque ele subtrai, né? Já se apodera, né? Já se apossa do bem. Ele é instantâneo, tá? À exceção do que nós temos aqui na energia elétrica, né? Ó, parágrafo 3º, tá? Ele é permanente, tá? Enquanto estiver subtraindo a energia elétrica, ele está consumando o crime, tá? Logicamente, é um crime material e é de dano, que ele causa lá o prejuízo, ele causa um dano, né? Dentro dessa perspectiva, e você tem um crime que pode ser praticado por uma pessoa sozinha, né? Então, ele é unissubjetivo, tá? Ele é subjetivo e pode depender de vários atos, né, para a realização desse caso da subtração. Então, ele é plurissubsistente, tá? Ele é plurissubsistente, é um crime que admite a tentativa, né? É possível a tentativa, né? Então, aqui eu posso colocar aqui embaixo, ó. Admite a tentativa, certo? Então, esse é um caso interessante. Estou falando aqui do cenário, nós já falamos, né? Na verdade, até aqui nós falamos do furto simples que está lá no caput. O parágrafo 1º fala de um furto à noite, né? Um furto noturno. O parágrafo 2º é o furto privilegiado, né? O parágrafo 3º está falando do furto aqui equiparado, né?
e nós teríamos aí a situação do furto qualificado agora, né? Então, nós temos essa perspectiva do furto qualificado. Já vamos fazer a leitura dele agora, tá? Já vamos fazer a leitura dele aqui agora. Daqui a pouco eu saio aqui da frente, mas aí ele tem aqui o furto qualificado, né? Em que a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido com destruição, rompimento de obstáculos à subtração da coisa, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza, com emprego de chave falsa, né? Também aí você tem esse furto qualificado, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. E o quarto A, né? O quarto A, ele traz para nós uma situação interessante, né? Que ele traz aqui a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou artefato ou análogo que cause perigo comum. Então, nós temos esse cenário também, tá? Interessante observar. O parágrafo 5º, a pena de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou exterior, né? Então, você tem essa situação. Nós temos o quarto B, né? A pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, né? Conectado ou não à rede de computadores com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou utilização de programa malicioso, né? Esses vírus, essas coisas, ou por qualquer outro meio fraudulento. O quarto C, a pena prevista do quarto B, é considerada a relevância do resultado gravoso, né? Aí, nesse caso, aumenta aí de 1 a 2 terços se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Inciso 2, aumenta-se de 1 terço ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Parágrafo 5º, nós temos aí a pena de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor que venha ser transportado para outro estado ou para o exterior, nesse caso, tá? Parágrafo 6º, a pena de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente, domesticável de produção, gado, por exemplo, né? Gado bovino, por exemplo, ainda que abatido ou dividido em partes. Parágrafo 7º, a pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, de conjunto ou isoladamente, possibilitem a fabricação, montagem ou emprego, né? Então, nós temos aí uma situação interessante, tá? Vamos dar uma geral nisso, então. Aqui, vamos lembrar que o momento consumativo aqui, exatamente quando há a subtração do bem, né? Então, esse é um cenário interessante que você tem aí dentro desse cenário, tá? Do quadro, né, do furto, tá bom? Eu vou apagar, então deixa eu sair da frente, que aí você pode fazer o print. Beleza? Então vamos falar do qualificado. Furto, vamos colocar assim, né? Furto qualificado, como se fosse um título aqui, ó. Furto qualificado. Furto qualificado. Aí vamos lembrar que ele está lá no artigo 155, né? Só para lembrar, começa ali do parágrafo 4º, tá? Do Código Penal, beleza? Então, esse que eu estou falando aqui agora está lá no parágrafo 4º, depois que mudar o parágrafo a gente faz nova observação, né? Então, nós estamos falando aqui do parágrafo 4º, em que a pena, ó, quando eu pego lá o parágrafo 4º, não é? Nós temos aqui uma pena de reclusão, não é? Pena de reclusão, ó, nós vamos ter uma pena de reclusão,
tá certo? A pena maior, né, de 2 a 8 anos, né, ó, 2 a 8 anos, tá certo? E um detalhe, né, mais a multa, tá? Não é ou não, é mais a multa aí, tá? E aí eu tenho algumas condições para o cometimento desse crime aí, tá? Então é interessante observar esse primeiro quadro aqui, porque é o seguinte: nós temos a possibilidade de destruição ou rompimento de obstáculo, né? Então aqui, ó, se você tem, né, uma primeira situação, ó, destruição, acho que dá para escrever com esse aqui, ó, destruição ou rompimento de obstáculo, tá? Então, se houve a destruição ou rompimento de obstáculo para subtrair a coisa, aí aplica o que está aqui no. Ele é qualificado, né? E, obviamente, eu aplico essa pena aqui, tá? Então, eu vou, logicamente, tá destruindo, tá provocando ali um dano, né, para que se possa subtrair a coisa, tá? Existe aqui também uma outra situação, ó, que a gente pode observar aqui, deixa eu ler, né? Ele fala assim, ó, com abuso de confiança mediante fraude, escalada ou destreza, tá? Então, eu teria uma situação, abuso de confiança, tem escalada, né? Fraude, cadê? Fraude, escalada ou destreza, né? Ó, fraude, escalada ou destreza, tá? Ficou esquisitinho esse destreza aqui, né? Deixa eu apagar. Ou destreza. Tem uma galera que escala aí, né? Apartamentos aí do primeiro andar, né? Próximo à rua, a galera entra mesmo, tá? Então, esse é um caso interessante. Ou tem a confiança, né? A pessoa ganhou a confiança e depois vai lá e faz, né? Comete lá o furto. Pode ser até alguém que esteja trabalhando lá dentro da casa e tudo mais, né? Então, nós temos essa situação. O terceiro aqui é o caso da chave. Deixa eu conferir aqui, mas é o caso da chave. Emprego de chave falsa, né? A micha. Então, aqui nós teríamos a chave falsa, tá? Chave falsa aí dentro desse caso, né? Então, é interessante. Ou concurso de pessoas, né? Então, se você tem o último aqui, é concurso de pessoas, ó. Olha lá, mediante concurso de 2 ou mais pessoas, tá? Então, aí eu teria, vou colocar só concurso de pessoas, ó. Concurso de pessoas, tá? Logicamente, 2 ou mais, né? Então é interessante você observar esse detalhe aí. E aí o detalhe também é que nós temos outras situações, né? Então, por exemplo, ó, além do parágrafo 4º, foram criadas outros, né? Como é o caso de 2018, na Lei 13.654, trouxe lá o parágrafo 4º-A, tá? Então nós podemos aqui, ó, falar do parágrafo 4º-A. Tá? Então nós temos aí um parágrafo 4º-A introduzido, né? Realmente a ideia é dar um tratamento mais rigoroso ao crime de furto, envolvendo, por exemplo, os caixas eletrônicos, né? Então, quantas vezes você já viu isso, essa historinha, né? Então, aqui nesse caso, olha só o que é interessante, ó. Aqui a pena é diferente, aí eu vou ter uma pena de reclusão de 4 a 10 anos, tá? Então, eu tenho uma pena aqui, ó, uma reclusão de 4 a 10 anos, tá? E multa. Eu acho que é E mesmo, né?
4 a 10 anos, e multa, isso mesmo, tá? E multa, beleza? Então, nós temos multa. Agora, em quais condições aqui, ó? Por que que eu teria essa pena aumentada aqui, tá? Se você tem a situação aqui, ó, de emprego de explosivo, tá? Então, ó, uso de explosivo, ou ainda artefato que cause perigo comum, né? Então, eu teria uso de explosivo ou uso de artefato que cause perigo comum, tá? Para mais pessoas. Pode ser, não precisa ser, pode ser combustível, por exemplo, qualquer coisa, né, que tenha essa perspectiva aí, tá? Então, beleza, aí nós temos o parágrafo 4A nesse sentido, tá? O detalhe interessante é que nesse ano agora, né, nós tivemos a lei 14.155, melhor dizendo, que trouxe aí o parágrafo 4B, né? Então, nós temos aqui, ó, um quarto B, parágrafo 4B, tá? Então, nós temos aí um parágrafo 4B, aí a pena é diferente, ó, aqui nós estamos falando de uma pena, né, de 4 a 8, tá? Essa aqui é 4 a 10, né? Conferindo lá, deixa eu ler aqui, né? 4 a 10 anos e multa, agora aqui 4 a 8, tá? E a pena de reclusão aqui, então seria uma pena de reclusão, né, de 4 a 8 anos, ó, 4 a 8 anos, tá? E aí, nesse caso, também, né, e multa, perfeito? Tá? Então, nesse caso, se eu tenho furto mediante fraude, né, então, esse caso aqui, ó, aí você vai ter um furto mediante fraude, tá? Essa é a situação interessante. Nós teríamos aqui um furto mediante fraude, mas não para por aí, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho um furto mediante fraude usando a internet, aí, o dispositivo eletrônico, a internet, assim por diante. Então, vamos criar aqui, né, um mecanismo até para a gente aproveitar melhor aí um espaço, ó. Então, vou colocar aqui em cima, tá? Então, nesse caso, o furto mediante fraude do parágrafo 4B, cuja pena de reclusão de 4 a 8 anos é multa, aí você tem meio dispositivo eletrônico ou informático, tá? Então, esse caso é o furto mediante fraude cometido, né, por meio de uso, né, por meio de dispositivo, por meio de dispositivo eletrônico ou informático. Aí o detalhe, né? Pode estar conectado à rede ou não, tá? Então isso aqui é interessante, ó. Esse dispositivo aqui, ó, que eu estou grifando aí, tracejando, né? Ele está conectado ou não à rede de computadores, tá? Ó, conectado, então não interessa se está conectado ou não, né? Conectado ou não à rede de computadores. Tá certo? Então, esse caso aí, tá? E aí tem uma outra perspectiva, né? Violação de mecanismo de segurança, né? Ó, então, aí tem essa outra perspectiva, tá? Que aí, nesse caso, né? Você tem a violação com ou sem violação de mecanismo de segurança, nesse caso, tá? Então, aqui tem um outro aspecto. Com ou sem violação de mecanismo de segurança, tá certo? E aí tem lá, né, o programa, né, usa-se programa
de computador malicioso, né? Ó, programa, uso, né? Ó, de programa de computador. Ele fala malicioso, né? Vamos falar assim, ó, com vírus, né? Ele chama de malicioso, tá? Malicioso, que seria a ideia de vírus, né? De computador, né? Programas específicos, tá? Ou outros meios, né? Ou outros meios fraudulentos, né? Parecidos com esse aí, tá? Então, assim, esse é um quadro interessante, né? Porque você tem aí uma outra modalidade mais atual, né? Então, esse é um crime, são alternativas aqui incluídas recentemente, tá? Então, nós temos aí mais situações ainda, né? Que envolvem essas questões tecnológicas. Por exemplo, aqui nós vamos ter o parágrafo 4C, tá? Então, esse é um detalhe interessante, tá? Porque você vai ter mais uma situação, ó. Nós temos ali o parágrafo. Cadê? Deixa eu pegar esse aqui, ó. O parágrafo 4C, tá? E no parágrafo 4C, né, a pena prevista no 4B, né, considerada a relevância do resultado gravoso, né, você vai ter a seguinte situação, ó, dependendo do caso, tá, no 4C, ele faz abordagem, ó, a pena prevista no 4B, tá, né, considerada a relevância do resultado, tá, então, assim, né, você vai ter um aumento de pena, tá? Dependendo do resultado, tá? Então, dependendo do resultado, na verdade, é da gravidade do resultado, vou colocar entre parênteses aqui, ó, da gravidade do resultado, eu vou pegar a pena do 4B, tá? Pena, né? Ó, então, a pena do parágrafo 4B, ela vai ser majorada, tá? Ela vai ser majorada. Como é que seria isso, né? Nós vamos aumentar, né? Então, aí, no caso, tem dois incisos lá. Vou colocar aqui embaixo, ó, tem dois incisos. O inciso primeiro, aumento de 1/3 a 2/3. Ó, então, seria mais 1/3 a 2/3, tá? Ó, 1/3 a 2/3. Então, vou ter um aumento de 1/3 a 2/3, tá? Se o crime é praticado aqui, ó, com o servidor mantido fora do Brasil, tá? Então, nesse caso, o crime se o servidor estiver, que aí dificulta tudo, né? Fora do Brasil, tá? Então, nesse caso aqui, ó, se eu tenho furto, né, mediante fraude, usando, né, dispositivo da internet e tudo mais, tá? Vírus, tudo mais, né, furtando dinheiro, por exemplo, né? Então, dependendo do resultado da gravidade aqui, ó, da pena de 4 a 8, você vai ter um aumento de 1/3 a 2/3, se o servidor desse computador estiver fora do Brasil, tá? E ainda, né, ó, isso aqui é uma situação, tá? E se você vai ter no inciso 2, se a vítima é idoso ou vulnerável, tá? 1/3 ao dobro, tá? Então, aqui no 2, ó, inciso 2, você vai aumentar 1/3, né, até o dobro, no caso de idoso, se a vítima é idosa ou vulnerável, tá? Então, se a vítima é idosa ou vulnerável, né, a pena vai aumentar aí, ó, mais 1/3 até o dobro, né, se a vítima é idosa ou vulnerável. Se o servidor do computador lá da rede de computadores estiver fora do Brasil, a mesma coisa, aumento de pena de 1/3 a 2/3 sobre a pena do parágrafo
quarto B, tá? Então, nós temos aí essa situação para, né, punir mais rigorosamente, né, as pessoas que cometem crimes, né, de furto qualificado aí usando dispositivo eletrônico, a informática, né, dentro da perspectiva da rede de computadores, perfeito? Então, esse é o cenário que nós temos aí dos parágrafos novos aqui, ó, que foram acrescentados depois do parágrafo 4º, que é o caso do quarto A, quarto B, quarto C. Lembrando que o quarto C ele está majorando, ele está aumentando a pena nessas situações, tá? Eu vou sair aqui da frente e você faz aí sua conclusão. Beleza? Vamos apagar? Pode, né? Então, vamos lá. Apagando, hein? Aí você tem o seguinte, agora no 155, né? Parágrafo 5º, olha a situação aqui que nós estamos envolvendo aqui agora um outro cenário, né? Que aí o veículo automotor, tá? Eu vou colocar assim, ó, vou pôr o parágrafo, vou colocar o artigo, né? Na verdade, né? Nós estamos no 155, né? Artigo 155, ainda furto, né? Ó, artigo 155, o parágrafo 5º, tá, do Código Penal, tá? E aí, nessas condições aqui, nós temos uma pena maior também, né? Nós estamos falando aqui de uma pena, deixa eu conferir aqui, pena de reclusão de 3 a 8 anos, tá? Pena de reclusão, aí nós teríamos uma pena, né? Ó, pena de reclusão de 3 a 8 anos, 3 a 8 anos, tá certo? E aí não tem a multa, né? Deixa eu ver aqui. Tá, não, né? Então aí o que é? Nesse caso aqui, essa pena será nesse tamanho aqui, ó, né? Se nós tivermos, né, a subtração de veículo automotor, né? Então aqui, né, houve a subtração de veículo automotor, tá? Então, subtração de veículo automotor, e esse veículo foi transportado para outro estado ou para o exterior, né? Então, aqui teríamos a subtração de veículo automotor, tá? Então, esse veículo automotor, ele foi transportado aí para outro estado ou para o exterior, né? Então, esse veículo automotor, né, for transportado, ó, se for transportado, tá? Então, se ele for transportado, ixa, né, se ele for transportado para outro estado ou exterior, né? Então, se for transportado, levado, né, para outro estado ou exterior, tá? Esse outro estado aqui, então, já que ele falou exterior aqui, esse estado aqui é estado da unidade federativa, não é estado-país, tá? Então, por que não é estado-país? Porque ele colocou aqui à frente, ó, exterior, né? Então, considerando outro país, é o exterior. Então, esse aqui é unidade federativa, é o F, tá? Unidade federativa. Então, nesse caso aí, nós teríamos uma pena
né, já majorada aí, né, de 3 a 8 anos, tá? Isso aqui é um A, né? Não ficou parecendo não, mas é um A. Ó, 3 a 8 anos, beleza? Esse é o cenário que você tem. Agora, o parágrafo sexto também traz uma pena diferente, né? Então, quando eu pego lá, eu não vou escrever tudo, não. Você já sabe que no 155 eu vou colocar aqui o parágrafo sexto, tá? Vou colocar só assim, como se fosse um título aqui, mas resumido, né? Ó, então, parágrafo sexto, tá? Então, o parágrafo sexto ele também traz uma pena diferente, a pena de reclusão de 2 a 5. Pena de reclusão 2 a 5 anos, tá? Não tem multa, né? Então aqui, ó, pena de reclusão de 2 a 5 anos, tá? Ó, reclusão de 2 a 5 anos, tá certo? Não tem multa. Aí, nesse caso, nós temos uma condição aqui também, ó, no parágrafo 5º, é o caso de transportar o veículo. Se foi uma subtração de veículo automotor e esse veículo foi levado para o exterior, aí, logicamente, você tem, né, essa pena aqui, tá? E aqui, aí já é a subtração, né, no caso, ó, aí já é a subtração de semovente, tá? Então, aqui, se é subtração, vamos colocar igual lá, ó, subtração, tá? De semovente, tá? Ó, de semovente, tá? Domesticável, tá? Que é e esse caso é de produção, né? Ó, ele fala lá, ele fala de produção, não é? Ó. Subtração for de semovente domesticável de produção, tá? De produção. Certo? Então, boi, vaca, né? O que é de produção, tá? Suíno, caprino, né? O bovino, suíno, caprino são os domesticáveis de produção, para consumo, tá? Então, assim, esse é interessante. Agora, não precisa estar vivo, não é isso? Esse gado aí, né, essa vaca, esse boi, né? Então, mesmo que abatido, tá? Então, mesmo que abatido ou dividido em partes, tá? Então, né, pode ser, né, mesmo que abatido. Abatido é que mataram ele mesmo, tá? Foi o abate, é gado, né? Mas ele fala mais coisas aqui, quer ver? Ó, abatido, dividido em partes no local da subtração, tá? Abatido, dividido. Se ele foi dividido lá, então ele foi abatido, tá? Lógico, né? Em partes no local da subtração, tá? Ó, da subtração, beleza? Então pegou lá na fazenda, na beira da estrada, pegou o animal, matou o animal e levou as partes embora, tá? Então posso levá-lo vivo, posso abatê-lo, pode abater e dividir em parte de todo jeito, né? A pena aqui de 2 a 5 anos, tá certo? Então esse é um quadro interessante. Tem um parágrafo 7º aqui, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos, né? Vamos lá, ó. Esse tem multa também, ó. Então aqui eu teria o parágrafo 7º, tá? Parágrafo 7º, aí eu vou ter uma pena diferente, ó. Reclusão nesse caso, ó. Reclusão, quanto que é? Esqueci aqui. Reclusão de 4 a 10 anos e multa, tá? 4 a 10 anos e multa. 4 a 10 anos e multa, tá? Qual é a condição aqui, ó? Qual é a condição, né? Vamos fazer igual aqui no de cima, ó. Nesse caso aqui, ele traz algumas condições, né? Ele traz algumas condições. Olha só o detalhe que ele traz aqui para nós, no parágrafo 7º, ó, e tem a multa também.
se a subtração for de substância explosiva ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem a fabricação, montagem e emprego, né? Então, ó, primeiro detalhe, ele traz, são duas partes aí, né? Subtração de substâncias explosivas, tá? Então, aqui eu teria a subtração de substâncias explosivas. Aí tem aquele objetivo também, é uma lei anterior, ela é de 2018, mas o objetivo também de coibir, né, a explosão de caixas eletrônicas. Então, subtração de substâncias explosivas. Só que ele fala o seguinte, ó, teria um ou aí, ó, aí ele traz um ou, né, ó, ou, beleza? Ele traz um ou aí. Acessórios, tá? Acessórios que estejam vinculados a explosivos, tá? Porque aí ele fala que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, tá? Acessórios, né? Ele usa assim, ó, que possibilitem, né? Acessórios que possibilitem a fabricação, né? Fabricação de quê? Ele fala sua fabricação. Então, fabricação de explosivos, tá? A fabricação de explosivos, tá? Ele fala outras coisas, né? Fabricação, montagem ou emprego, tá? Ó, fabricação de explosivos. Vamos pôr lá, montagem ou o emprego, né? O emprego do explosivo, tá? O emprego do explosivo, tá certo? Então, nós temos esse cenário aí dentro desse quadro. Tá bom? Fechou aqui, agora é o 156. Ó, nós estamos no 155. Vamos lá, continua furto, né? Só que numa condição específica agora, que é o furto de coisa comum, então pode né, fazer o print aí, que eu já vou só tomar uma água aqui, ó, e já apago, hein? Beleza? Tranquilo, gente? Tudo bem? Tranquilo? Todo mundo aí? Então vamos lá, vou apagar, hein? O artigo 156, ele fala do furto de coisa comum, tá? Comum porque é de um conjunto de pessoas, tá? Comum que é né, coisa comum, de comunitário mesmo, né? Tá? Então nós temos aqui furto, deixa eu ver, é isso mesmo, ó. Furto de coisa comum, desse jeitinho, tá? Furto de coisa comum, tá? Esse coisa comum é que pertence a mais de uma pessoa, igual num condomínio, por exemplo, né? Você tem lá um condomínio, tem lá um salão de festa com uma cozinha e lá foram colocadas, né? Micro-ondas, né? Material da cozinha, talheres, né? Aquilo, coisa, aparelhos e tal, né? Então você tem aí o quê? O artigo 156, o artigo 156, tá, do Código Penal, tá? Aí ele fala o seguinte, não é? A palavra é subtrair, do mesmo jeito, né? Ó, então aqui eu tenho, né, o subtrair, ó, tá? Então vamos colocar aqui para a gente ir ganhando um pouco de espaço, né? Então a palavrinha é subtrair, né? Ó, subtrair. Agora, o interessante, não é? É que esse subtrair, então olha o que é curioso, ó. O condônimo, coerdeiro ou sócio. Esses são sujeitos ativos nesse caso, tá?
Então, quando ele fala aqui, ó, quem está subtraindo, né, é o condômino, o coerdeiro ou sócio, ou seja, que tem pessoas que têm alguma coisa em comum com outros em termos de bens, né? Os bens que pertencem ali àquele conjunto, àquele grupo, tá? Então, subtrair, né? Então, quem está subtraindo é o condômino, é o coerdeiro, é o sócio, tá? Para si ou para outrem, tá? Então, subtrair para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém a coisa comum, tá? Então, subtrair para si ou para outrem a coisa comum, que pertence a mais de uma pessoa ali naquele grupo, né? Então, aí, nessas condições, né, você vai ter essa perspectiva de um sujeito ativo aí, logicamente, que é já vou colocar, inclusive, para a gente, né, não confundir. Ó, quando você fala quem está subtraindo, ele fala lá, ó, subtrair. Ele fala o condômino, o coerdeiro ou o sócio. São esses que estão subtraindo. Eles são sujeitos ativos. Ó, então, o sujeito ativo só podem ser essas pessoas aí, ó. Então, eu tenho exclusivamente, ó, vamos até colocar isso, ó, exclusivamente, porque a lei nomeia, né? A lei está falando, ó, exclusivamente, né? O condômino, o coerdeiro, tá? O que é herdeiro em conjunto, ou o sócio de uma empresa, né, no caso. Tá? Então, o sócio, beleza? Esses aí, tá? Então, logicamente, você já percebeu que é um crime próprio, né? Você já percebeu que é um crime próprio, tá? Não é um crime comum, né? Apesar da coisa ser comum, mas esse comum não é um produto normal, é um produto, um bem, um elemento, uma coisa que seja de mais de uma pessoa, tá? Então, o sujeito passivo, ó, o sujeito passivo, tá? O sujeito passivo nesse caso aqui, tá? Então, o outro é condômino. Então, tem vários condôminos. Se um deles subtraiu uma coisa que é comum, o sujeito passivo é o condômino, o outro, tá? Então, condômino. Se um coerdeiro, né, subtraiu, porque coerdeiro é porque são vários herdeiros. Se um deles subtrai o bem, a coisa, né, porque ele, né, subtraiu do outro coerdeiro ou dos outros coerdeiros, tá? Então, né, o coerdeiro, tá? Se eu tenho sócio, né, na verdade, e eu subtraí o bem, é porque o meu outro sócio que foi a vítima, tá? Então, o sócio, tá? Esses são, né, as outras que figuram como vítima, tá? Então, logicamente, esses devem estar na posse legítima da coisa, tá? Então, são as pessoas que estão na posse legítima da coisa, tá? Então, esse conjunto aqui, né, devem estar na posse, tá? Então, essas pessoas devem estar na posse legítima da coisa. Então, a coisa tem que estar sob a posse deles, né? Exatamente, tá? Esse é um detalhe interessante, porque nem todo condômino necessariamente vai estar com a posse daquele bem, né? Então, esse é um detalhe importante, né? Então, quem tiver licitamente, né, com esse bem pode ser o sujeito passivo, tá? Então, esse é um detalhe interessante, né? Então, é curioso isso. Agora, se o bem furtado pertence à sociedade como personalidade jurídica especificamente, aí nós estamos falando,
né, do 155 e não do 156, tá? Então tem que ficar atento a esse detalhe. Aqui nós temos um elemento importante que é o objeto jurídico, né? Nós estamos falando do crime contra o patrimônio, tá? Então o objeto jurídico aqui é o patrimônio. Ó, objeto jurídico, tá? Aí nesse caso nós estamos diante do patrimônio, né? Ó, o patrimônio, nós estamos protegendo aqui o patrimônio, tá? Então, logicamente, ele é o objeto jurídico, é o bem jurídico a ser protegido, tá? Está na posse ou na propriedade, é o patrimônio de um modo geral. Então, aí o objeto material é a coisa comum que foi subtraída, né? Então, nós temos aqui um objeto material, tá? E esse objeto material, portanto, tá? É a coisa comum que foi subtraída, né? Então, a coisa comum, tá? Lembrando que essa coisa comum é aquela que está na posse, ou que está, né? É que tem mais de um dono ali, e aí você tem esse quadro. Então, é interessante observar esse cenário, porque coisa comum é tudo que existe, né? Incluindo também os semoventes, mas desde que sejam de várias pessoas, né? Então, nós compramos de sócio lá um gado, né? E a pessoa vai e leva uma cabeça de gado, né? Me furtando, tá? Então, esse é um detalhe importante aí. Pode ser qualquer um daqueles que nós elencamos ali no artigo anterior, tá? O elemento subjetivo é o dolo, não tem forma culposa, tá? Então, aqui o elemento subjetivo, né, do crime não existe a forma culposa, então nós temos aqui o dolo, tá certo? Então esse é um elemento importante, né? Lógico, tem aquele elemento subjetivo do tipo específico que é, né, o apossamento, tá? Então não muda, tá? Não muda, né? Nós temos aqui alguns elementos que possam caracterizar o quadro de classificação, né? Então nós temos aqui uma classificação. Tá? Eu falei para você, né, nós estamos diante de um crime, né, que é próprio, tá? Ele é próprio porque só podem ser aqueles, né, sujeitos, tá? Ele é material, né? Ele é material porque tem lá um resultado naturalístico, obviamente. A forma, né, depende da criatividade, é de forma livre, tá? Ele é comissivo e instantâneo, tá? Acho que cabe aqui, né? Ó, comissivo, instantâneo, tá? É unissubjetivo, né? E de dano, tá? Então ele é unissubjetivo, pode provocar dano, então é de dano, tá? E é plurissubsistente, né? Ó, esses são dois S's, Rogério. Plurissubsistente, tá? E é interessante que ele admite a tentativa, tá? Acho que eu vou colocar aqui na frente, ó, por causa do espaço, é a última linha que eu vou usar aqui, tá? Então, admite tentativa, tá? Admite tentativa, beleza? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. No 156, ele tem lá o parágrafo primeiro. Parágrafo primeiro, somente se procede mediante representação da vítima, né? Então, né, ele é condicionado aí à representação da vítima. Não é punível a subtração de coisa comum fungível, nesse caso, tá? Cujo valor não excede a cota de quem tem direito do agente, tá? Então, nesse caso aí, se pode ser substituível, né? Que é a coisa comum fungível que pode ser substituído, né? Então, aí, nesse caso, você tem essa possibilidade de não punir, tá? Então, tranquilo aqui? Vou fechar aqui, a gente já apaga e vai para roubo, que é o 157, tá? 157, roubo.
157, roubo. Beleza? Vou apagar então, hein? Tranquilos? 157. Sim. Roubo, beleza. Então vamos lá, 156, 157. Bom, lá na lei ele coloca o capítulo como do roubo e da extorsão, né? Do roubo e da extorsão, tá? Vou colocar só roubo aqui, porque é o artigo, tá? Então aqui o crime que nós temos agora é o crime de roubo, tá? O roubar, que você já sabe, né? Esse tem violência, o furto não tem. Então, porque o verbo é o mesmo, é subtrair, tá? Então aqui, ó, artigo 157 do Código Penal, tá? Então nós temos aí o roubo, tá? E o verbo é o mesmo, né? Aqui nós estamos falando do subtrair, tá? Mas nós temos outras elementares, né? Nós temos outras elementares, porque o caso de subtrair é subtrair o quê, né? A mesma situação, coisa móvel alheia para si ou para outrem, tá? Então, a diferença não está aqui, a diferença está na violência, grave ameaça, né? Então, aí você tem essa situação. Então, aqui no caso, é coisa móvel alheia, tá? Subtrair coisa móvel alheia, tá? E aí, essa coisa móvel subtraída aqui, é para si ou para outrem, tá? Então, para si ou para outrem. Tá aí, não tem diferença nenhuma, né? Agora, a questão é, né, que nós temos aí um quadro de violência, tá? Então, mediante violência de fato, né? Ou grave ameaça, tá? Ou grave ameaça, tá? Então esse é um detalhe interessante. Aí tem um ou, né? Tem um ou, né? Ou tem esse ou aí, ó, tá certo? Tem esse ou. Depois de havê-la reduzido à impossibilidade de resistência, tá? Depois, né, de havê-la por qualquer meio, ó, depois de havê-la, né, reduzido, né, a capacidade de resistência, tá? Então aí, ó, tem uma redução da capacidade de resistência, né? Ó, de resistir, resistência, tá? Então, reduz a capacidade de resistência, né? A redução da capacidade de resistência mediante violência ou grave ameaça. E aí, essa redução aqui é por qualquer meio, tá? Ó, essa redução da capacidade aqui é exatamente por qualquer meio, tá? Qualquer meio. Então, pode ser lá né, sei lá, uma droga, por exemplo, pode ser, né? Qualquer meio, tá? Então, esse é o primeiro quadro nosso, né? O primeiro contato nosso com o tipo, né, do 157. Aí ele fala assim, ó, pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, tá? Então, esse tipo aí, esse 157 aqui, ó, esse roubo, né, ó, ele vai me dar uma pena, a pena aqui ela é de reclusão de 4 a 10 anos, então nós vamos ter aqui a reclusão, tá? 4 a 10 anos, tá? E multa, é cumulativo, tá? E multa, tá? É cumulativo, beleza? Aí vem lá os parágrafos, temos alguns aqui, né? Temos alguns parágrafos, tá? Dentro desse 157,
Beleza? E aí um detalhe importante, né? Ó, ele vai falar que no parágrafo primeiro, eu vou colocar aqui mais, né, recuado aqui, ó, o parágrafo primeiro, na mesma pena, tá? Então aqui eu teria a mesma pena, tá? Parágrafo primeiro, a mesma pena aqui do caput, tá? Se você tem aqui, agora tem uma coisa interessante, ó. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, tá? Então aqui você tem a mesma pena, vamos colocar aqui dois pontinhos, ó. Então, logo depois, então quem, né? Então quem, ó, então incorre quem? Depois de subtrair da coisa, então você tem emprego de violência, ó. Então, depois de subtrair da coisa, tá? Ó. Então, depois de subtraída a coisa, pegou a coisa primeiro, tá? Aí ele emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, tá? Então, aí há o emprego de violência ou grave ameaça. Tá? Ele já pegou a coisa, né? Então, depois de subtrair da coisa. Então, seria o furto. Agora, subtraiu a coisa e aí mesmo assim emprega a violência, tá? Aí nesse caso, só que essa situação aqui de empregar a violência tem uma finalidade, né? Aí é que entra o detalhe, tá? Então a primeira coisa, ó, ele subtraiu, furto, mas empregou violência ou grave ameaça, tá? Então vai ter, né, o caso do furto aqui, aí é essa pena aqui, não é o do furto, é o roubo. Tá? Mas aí tem a finalidade, né? Ó, com qual objetivo, né? Por que que ele empregou a violência, tá? O objetivo aqui, ó. O objetivo, a finalidade nesse caso aqui, ó. Tá? Com qual objetivo? Assegurar a impunidade do crime, né? Então ele quer assegurar, ó, para assegurar a impunidade do crime, certo? É assim que tá lá, quer ver? Olha lá, ó. Cadê? Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si, tá? Então tem lá, ó, ou detenção, para garantir, né, que a coisa vai ficar com ele, né? Detenção da coisa para si. Ele fala outro, o terceiro, ou para terceiro. Ou para terceiro. Tá? Então, essa é a situação que nós temos aí em termos de objetivo, né? Logicamente, você tem mais coisas aqui, por exemplo, o parágrafo 2º tem mais aumento de pena agora, né? Porque essa aqui é a mesma pena. Tá? Agora, no parágrafo 2º, tá? No parágrafo 2º do 157, nós vamos ter aqui aumento de pena, tá? Aqui nós temos aqui um caso de aumento de pena. A pena que até agora é uma só, 4 a 10 e multa, tá? Então eu tenho aqui ó, o caso de aumento de pena, tá certo? O aumento de pena aqui é 1/3 até a metade, tá? Ó, 1/3 até a metade, tá? Então, quando é que eu vou ter essa situação aqui de aumento de pena de 1/3 à metade, tá? Então, o primeiro detalhe, lá parece que eles revogaram o primeiro inciso, isso está revogado aí em 2018, né? Mas aí eu tenho algumas situações aqui, ó, desse aumento de pena disposto no parágrafo 2º, tá? Ó, eu tenho algumas situações aqui interessantes, tá? Primeiro detalhe, no inciso 2, concurso de pessoas, tá?
Então, aqui eu tenho concurso de pessoas. Concurso de pessoas. Duas ou mais, nem precisa, fica meio redundante isso, não preciso de falar, né? Mas ele fala isso aqui, ó. Concurso de pessoas, concurso de duas ou mais pessoas, tá? Então, concurso de pessoas, né? Tem esse detalhe aqui, tá? Tem mais uma situação interessante, porque eu acho que é a questão de valores, quer ver? Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal situação, né? A vítima em serviço de transporte de valores, tá? Então, aqui, ó, se a vítima está em serviço de transporte de valores, não basta isso. E o agente conhece a situação, tá? E o agente... É isso mesmo, conhece, né? Quer ver? E o agente conhece tal circunstância, né? O agente conhece tal circunstância. Tá? Então, porque não é necessariamente sempre carro forte, viu, gente? Não é necessariamente sempre carro forte. Eu lembro que lá naquela CPI da Covid, um dos que foram lá, um motoboy, ele foi buscar, não sei se era 4 milhões em dinheiro. Motoboy, carregando 4 milhões, tá? Então, né? Então, ele não é um trabalhador do serviço de valor, né? Ele está em serviço de transporte, tá? Então, nós temos essa situação. Me parece que tem um inciso quarto aqui, ó. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou exterior, tá? Então, o roubo for de veículo transportado para, né, outro estado ou exterior, tá? Então, se o roubo for, né, se a subtração nesse caso, tá? Eu vou por roubo mesmo, ó, que é roubo, né? Roubo de veículo automotor que é, então, esse veículo, né, que é transportado para outro estado, igualzinho lá no furto, hein? Ou para o exterior, tá? Eu acho que aqui é a última linha mesmo, né? Senão não cabe mais, tá? Mas tem mais, né? Tem mais, quer ver? Tem o 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a liberdade, né? Então, a restrição da liberdade da vítima. Isso acho que cabe ali no cantinho. Vou escrever até com caneta preta, ó. Restrição à liberdade da vítima. Tá? Restrição à liberdade da vítima, tá? O agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a liberdade, né? Então tá aí, esse aí é um caso, né? 6. A subtração for de substâncias explosivas ou acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilita a fabricação, aquele mesmo caso, né? Subtração de... eu acho que eu posso até colocar ali em cima, né? Eu apago e coloco lá em cima, tá? Então pode... Senão fica muito apertado aí, não dá para você enxergar, não adianta nada. Rogério, bom dia. Bom dia, tudo bem, Gabriel? Tudo bem, a minha internet tá horrível e, só ficou desconectando aqui a conexão. Eu nem sei se você chegou a falar, mas eu queria fazer uma pergunta Pode falar. sobre furto. No caso de uma pessoa furtar uma arma que ela tem porte legal, restrito e proibido, ela responde pelo roubo e pelo porte legal? Sim, aí tem a consunção, né? Você vai ser só o roubo, porque aí o porte legal ele é absorvido. E o Tá? Você porte aplica legal, no caso,
Nesse caso, a pena do porte é mais alta do que a de furto, né? É. Ah, tá. Eu não lembro qual é o valor, o valor da pena, né? Eu não sei, eu não lembro de cabeça aqui agora o valor da pena. Você tem aí? Você lembra? De porte que você É. fala? Não Eu tenho, não só lembro. tem Agora tem que o pegar a lei. artigo. Tem que pegar a lei aqui. Beleza? Pode apagar? Pode? Beleza, então vou apagar aqui. Eu já coloco aqui em cima, né, essa consideração, né? Aqui é o seguinte, ó, eu estava falando da subtração, né, de substâncias explosivas, tá? Então, não vou colocar tudo, ó, substâncias explosivas, tá? Então tá aí. Aliás, posso pôr até uma reticências, né? Porque aí você tem acessórios que conjuntam isoladamente, né? Então tá aí, ó. Possibilite sua fabricação, montagem ou emprego, tá? Então, nesse caso aí, você tem esse caso, ou ainda o uso de arma branca, né? Então, se a violência o que mais que ele fala? Violência ou grave ameaça, isso, ó, né? Violência ou grave ameaça, tá? Com emprego de arma branca, né? Ó, com emprego de arma branca, tá? Faca, machado, foice, né? Esses objetos que podem ser usados como armas também, tá? Ele traz para nós o parágrafo 2º-A, né, com aumento de pena, tá? Então tem aqui o parágrafo 2º-A, onde nós temos aí um caso de aumento de pena, né? Ó, é um caso de aumento de pena, tá certo? E aí, nesse caso, acho que 2/3, a pena aumenta de 2/3, né? Então nós temos aqui, né? 2/3, né? Ó, só isso que ele fala, né? 2/3. 2/3 de aumento, tá? E aí temos algumas situações, né? Então, aí você tem, no caso do aumento, né, de 2/3, nós temos a situação de uso de arma de fogo, tá? Então, violência ou grave ameaça com arma de fogo, tá? Então, emprego de arma de fogo. Emprego de arma de fogo, claro, aí não precisa nem falar que é violência ou grave ameaça, né? Então, violência ou ameaça usando a arma de fogo. Lógico, aí eu tenho aumento da pena de 2/3 nesse caso, tá? Tem mais coisa, quer ver? Acho que cabe aqui, ó, né? Depois a gente usa o outro espaço. Ele fala de destruição, rompimento de obstáculo mediante emprego explosivo ou artefato análogo ao que cause perigo comum, tá? Então, explosivo ou artefato análogo, tá? Eu vou colocar só o caso do explosivo, tá? Então, o uso de explosivo também, né? E aí, no caso dos caixas eletrônicos, é uma forma de você tentar minimamente, né, coibir esse tipo de ação, né, de atuação, beleza? Aí tem o segundo B, parágrafo 2º-B, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, uso restrito proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo, né? Então, nesse caso aqui, ó, tem esse cenário, tá? Parágrafo 2º-B, né? Aí eu tenho também um caso de aumento, né? Agora, nesse caso aí, a pena em dobro, tá? Do caput, tá? Então, aqui, ó, pena em dobro, tá? Que seria a pena do caput,
tá certo? Que nesse caso, se há violência nessa situação aqui, é com arma de fogo de uso restrito ou proibido, né? Então aqui você tem a arma de fogo, emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Certo? Então, nós temos aí também para tentar coibir, né, o narcotráfico, o crime organizado, né, que usa aí armas, né, de uso, né, de calibres que não são proibidos, não são permitidos aí para a população de um modo geral. Tem aí o caso da situação do resultado qualificado, né, do crime qualificado pelo resultado, melhor dizendo, que é o parágrafo 3º, né? Ó, no parágrafo 3º, eu tenho aqui o crime qualificado pelo resultado, né? Então, é uma situação aqui de crime qualificado pelo resultado, né? Ó, então, dá para você visualizar bem isso. Deixa eu pegar aqui o artigo para a gente visualizar, né? Esse parágrafo aqui, ele fala o seguinte, ó, parágrafo 3º, se da violência resulta, né? Então aí nós temos, se da violência, obviamente, resulta, no primeiro inciso, ele fala, a sequência normal é lesão corporal, né? Ó, então a lesão corporal grave, a lesão corporal grave, a pena de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Então, aqui nós temos, tá? No caso, se resultar lesão corporal de natureza grave, tá? Aí nós vamos ter uma pena de 7 a 18, né? Ó, 7 reclusão de 7 a 18 anos, tá? Tem mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver, consultar. Tá, e multa, né? E multa. Tá certo? Então, esse seria, né, a primeira situação, né? O outro é a questão do latrocínio, né? Em que você tem aí o roubo seguido de morte, tá? Então, nesse caso, nós temos aí um quadro morte, a pena de reclusão de 20 a 30 anos e multa, tá? Então, morte, deixa eu colocar assim, ó, morte, tá? Nós temos aí a pena de reclusão, né? Ó, reclusão de 20 a 30 anos e multa, né? 20 a 30 anos e multa. E multa. Tá certo? Então, esse é o cenário que nós temos dentro desse quadro do roubo, né? Então, é um quadro interessante, importante aí para a gente visualizar esse cenário dentro, né, dos crimes que empregam violência, né, para a subtração do patrimônio, tá? Pode fazer o print aí que a gente já continua dentro desse mesmo assunto. Beber uma aguinha. Fechou? Posso apagar? Gente, então, logicamente, você percebeu que, né, nós estamos diante de um crime comum em que eu tenho sujeito ativo e passivo são, né, quaisquer pessoas, tá? Então, o sujeito ativo, não é qualquer pessoa. Sujeito passivo, qualquer pessoa. Beleza?
E aí estamos nos crimes de proteção ao patrimônio, né? Então, lembra bem disso, né? Então, o objeto jurídico é o patrimônio, só que aqui ele protege outras coisas também, né? Então, mas nós temos aqui o objeto jurídico, né? O crime é contra o patrimônio, tá? Mas eu tenho lá também a integridade física, a liberdade, né? Então, patrimônio, tá? Mas quando ele fala, né, do aumento da pena por causa da redução da liberdade da vítima, então nós temos também a liberdade, né? Quando ele fala da lesão corporal, da morte, nós temos a integridade, né? Integridade, né, da pessoa, que é a integridade física, né? Integridade física e a liberdade também podem ser considerados bens protegidos aqui dentro desse cenário, né? A liberdade individual, tá? E aí, lógico, né? Quando você fala aqui do objeto material, né? Então você tem a vítima, né? Nesse caso aí, o objeto material, então a pessoa que teve o bem subtraído, né? A pessoa que tem o patrimônio, né? A pessoa que tem o patrimônio subtraído. Perfeito? Então, esse é um cenário interessante. Os elementos, né, os mesmos que você viu no furto, você vai encontrar aqui, né? Então, dá para você perceber essa lógica da subtração, né? E é um crime, né, cujo o elemento subjetivo é o dolo, né? Então, elemento subjetivo, né, do crime, né? Então, nós temos aí o dolo, perfeito? É um crime doloso, né? Não tem a forma culposa, tá? Tem o ânimo de apossamento aí também, lógico, né? E aí, quando você fala dessa situação, nós temos aí um quadro, né, da classificação, né, desse tipo, tá? E aí, como eu falei para você, é um crime comum e é um crime de resultado naturalístico, então ele é, obviamente, material, né? A forma de roubar, né? Você pode perceber que é de forma livre, ele é comissivo, tá? Ele é comissivo nesse caso e instantâneo, né? Instantâneo, tá? Esse aqui já está passando a hora, deixa eu aposentar ele ali. Ele é instantâneo, tem um aqui, deixa eu ver, né? De dano, instantâneo, de dano, também está meio fraco, mas está melhor, né? Unissubjetivo e plurissubsistente, unissubjetivo e plurissubsistente, tá? Então tá aí, é um quadro interessante, né? Que ele admite a tentativa, tá? Posso colocar aqui, né? Admite tentativa. Ixi, aqui que eu escrevi aqui. Tentativa. Beleza? E aí você vai perceber que tem lá, né? Se você encontra as diversas situações, né? Dele considerado aí nas suas formas, qualificado pelo resultado, né? E aí você tem esse cenário. Agora, é curioso aqui, lembrar que o momento consumativo é exatamente quando você tem, né, a retirada, a subtração do bem, tá? Então, o momento consumativo, tá? Ele ocorre exatamente, né, quando ocorre a subtração, tá? Quando ocorre a subtração nas circunstâncias que os elementares descrevem, né? A subtração da coisa. Tá? Dentro das elementares descritas aí dentro desse cenário, tá? Tem até lá uma perspectiva da súmula 582 do STJ, né, falando sobre a consumação.
consuma-se crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego da violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, né, e seguida de perseguição imediata, né? Então você pode usar lá a súmula 582, né, ó, que vai descrever isso, súmula 582 do STJ, tá? Então tá aqui, ó, deixa eu colocar entre STJ, tá? Que vai descrever o momento consumativo aí nesse caso, tá? Lembrando, né, que você tem aquelas causas de aumento de pena, né, de 1/3 até a metade, no caso aí do parágrafo 2º, ele descreve isso, né, quando você tem concurso de pessoas, né, se está transportando valores, do jeito que eu escrevi para você aqui no quadro, né? Então, se o veículo automotor é enviado para o exterior e assim por diante, né? Aí tem lá o caso da vítima, né, que tem a sua liberdade restrita, tem o caso dos explosivos também, que é importante você, né, levar em consideração, tá? Uso de arma branca e tudo mais, né? Aí tem o aumento de 2/3, né, nas mesmas circunstâncias, arma de fogo, né, explosivos e assim por diante. Aí eu tenho o segundo A, né, que nós fizemos a leitura dele, tá? Nós temos o dobro da pena, né, no caso ali da arma de fogo também de uso restrito proibido, né? Então a pena ela dobra, tá? Tem o crime qualificado pelo resultado do parágrafo 3º, deixa eu conferir aqui, parágrafo 3º, né, da violência resulta aí, né, a lesão corporal ou ainda o caso da qualificação pela morte, né? Então, o roubo seguido de morte, tá certo? Então, esse é o cenário do crime de roubo, tá? Então, nós vamos fechar nossa aula aqui hoje, né? No roubo. Próxima aula é extorsão, né? Tranquilo, gente? Eu passei uma lista para vocês aí, vocês podem fazer, eu vou lançar a nota aí semana que vem, então pode fazer a lista com tranquilidade, né? Tem uma dúvida que é o caso. Vocês vão fazer prova de proficiência? Como é que é essa história? Alguém sabe? Bom, parece que é do dia 22 ao dia 26. 22 a 26? Deixa eu olhar no meu calendário aqui. 22 até o 26. Bom, mas aí no 26 não teria aula? Porque nós temos aula dia 19, né? Depois Segundo 26. a Marli, essa semana nós não teríamos aula, só prova mesmo. Do 22 ao 26 só tem prova. Só. Porque a nossa prova depois já é no dia 3, né? Sim. Isso. Aí eu fecho com a matéria da semana que vem. Então, a matéria da prova, né, fecha na semana que vem. Tá? Aí eu passo para vocês direitinho a matéria. E a matéria que ficar faltando, a gente faz depois. Eu posso fazer aliás, eu já vou ter que fazer isso, né? Vou ter que gravar antes essa aula do 26. Se não for ter aula, eu vou gravar ela e passar para vocês, tá? Fica mais fácil, sim, do que ter que marcar aula depois e a gente acaba não marcando, né? Tá certo? Então, às vezes é melhor eu já, no dia 26, mesmo se vocês não for ter aula e eu não tiver que trabalhar lá, né? Na faculdade, eu gravo a aula, que seria a aula do dia aí. Tá certo? Daria mais fácil, né? Eu não estava sabendo dessa história do dia 22 ou 26, eu estava contando como aula normal. Tranquilo? Bom, então é só isso, né? Então, já está com a lista aí, os meninos já passaram para vocês, e pode ir fazendo aí, semana que vem tem feriado na segunda, então não nos atinge, né? E aí você tem essa semana que vem, dia 19, a gente continua a partir de extorsão, tá? E aí a aula do 26 eu gravo, né? Que aí vocês podem assistir paralelo. Mas aí a matéria da prova vai ser só a matéria até a semana que vem. Matéria da aula gravada eu não cobro da prova, porque aí às vezes a pessoa não assiste tudo, entendeu? Então a gente faz assim. Tranquilos? Tem alguma pergunta, gente?